E aí, pessoal? O que estão achando do livro? Estão preparados para o final do livro 1? Vamos lá! Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado! Capítulo 34. Vida longa ao rei. Levou alguns dias até que Kallen conseguisse manter a consciência por mais de 1 ou 2 horas seguidas. Mesmo assim, seu corpo ainda doía como se tivesse sido jogado de um penhasco. Durante esse tempo, seu quarto fora um fluxo interminável de visitantes, embora ele estivesse inconsciente na maioria deles. Dan chegou a levar seu cobertor e dormiu no chão nas 2 primeiras noites, antes de Teren o acompanhar para fora, dizendo que ele não estava ajudando. Depois que Valeris matou o Desvanecido, a luta no resto da cidade não durou muito. O Desvanecido não trouxera soldados suficientes para tomar a cidade à força bruta. As pedras verdes polidas que Aeson usará na passagem escondida da montanha foram encontradas aninhadas em suas alcovas, com a porta levadiça aberta. Foi assim que eles invadiram a cidade, como se vindas do nada. Se os sinos não tivessem tocado, tudo teria sido diferente. Kallen tinha certeza de que não estaria respirando. Como o Desvanecido havia conseguido as pedras era outra questão completamente diferente. Kallen olhou para Valeris, que descansava no chão perto da lareira. Seus olhos lilás claros observavam Kallen com curiosidade enquanto ele abotoava o botão de cima da camisa de seda com detalhes dourados que Teren insistira que ele usasse. O dragão havia se recuperado muito mais rápido do que ele, mas, por outro lado, Valeris não havia se arrastado até a beira do vazio. Um sorriso surgiu nos cantos da boca de Kallen enquanto observava Valeris. Por um momento, naquele salão, Kallen pensou que poderia perdê-lo. Nunca sentirá um medo como aquele. Como se metade de sua alma tivesse se perdido a um fio de cabelo por ter sido arrancada do mundo dos vivos. Mesmo assim, ali, no quarto suntuoso, com suas novas cicatrizes cobertas pelas roupas finas que Daimon lhe dera, ele sentia aquela sensação de perda. Isso lhe dava um frio na barriga. Kallen, está na hora. Havia um sorriso fraco no rosto de Eric quando ele entrou na sala, Dan e Teren de cada lado. Kallen assentiu. Verificou mais uma vez se a camisa estava abotoada corretamente antes de seguir em direção à porta. Dan sibilou enquanto Kallen o puxava para um abraço apertado. Calma, meu senhor, disse Dan em tom de zombaria. Alguns de nós não chamaram a atenção de todos os curandeiros da cidade. Teren lançou um olhar de soslaio a Dan. Ofereci-me para examinar seu ferimento, e me disseram para deixá-lo porque mulheres adoram cicatrizes. Ah, cala a boca, Teren. Você está estragando o momento. Kallen não conseguiu conter o riso quando Teren dispensou Dan com um gesto de desdém e foi verificar Valeris. Falando em cicatrizes, deixe-me ver. Dan agarrou a camisa pelo decote e a puxou para trás, revelando uma massa nodosa de carne queimada que se espalhava pela clavícula e subia pelo ombro esquerdo. Não pretendo ser atingido por um raio novamente tão cedo. Kallen fez uma careta enquanto passava o dedo pela pele retorcida da clavícula de Dan. E aquela do seu lado? Ah, não, eu deixei que curassem aquele. Aquele teria me matado. Kallen foi discutir com Dan, mas em vez disso, balançou a cabeça, puxou. Dan se aproximou para outro abraço e riu. Curar uma ferida, apenas para deixar outra apenas para as histórias que ele poderia contar sobre ela, foi possivelmente a coisa mais Dan que Kallen conseguiu pensar. Kallen respirou fundo e se virou para Eric. Vamos lá. Os corredores estavam vazios enquanto eles seguiam para o pátio. Todas as almas da cidade seriam espremidas para testemunhar. Teren se virou para Kallen enquanto seguiam por um dos longos corredores. Kallen. Havia um tom cauteloso em sua voz. Você precisa ter cuidado. Arthur era um bom homem. Eu confiava nele, assim como Aeson, e Daimon poderia muito bem confiar, mas... Kallen o interrompeu, mas pode não ser. Teren assentiu, franzindo os lábios numa carranca relutante. Só tome cuidado. Haverá poucos que não tentarão amarrar uma corda em você. Como você e Aeson fizeram, Kallen respondeu, sem hesitar. Kallen sentiu uma pontada de arrependimento ao ver a mágoa brilhar nos olhos do elfo, mas Teren não respondeu. Simplesmente virou a cabeça para frente e continuou andando. Dan e Eric também não falaram, mas Kallen sentiu a tensão. Não era esse o seu plano. As palavras simplesmente escaparam.
Os elfos de Aravel juntaram-se a eles no final do corredor antes de saírem para a praça. Eles haviam montado guarda do lado de fora do quarto de Calen dia e noite, mas aquela foi a primeira vez que ele os viu desde a batalha. Não é perda nenhuma, comentou Gaeleron quando Calen olhou boquiaberto para o toco onde antes estivera sua mão esquerda. Eu empunho minha espada com a direita e não sou muito bom com arco. Esse foi o fim da conversa para o elfo. Calen não achava que estaria tão calmo se tivesse perdido uma mão. Não sabia se ria da franqueza do elfo. Decidiu não rir. O coração de Calen pesava no peito enquanto ele olhava para os elfos. 5 o haviam seguido desde a Floresta Negra. Apenas 4 estavam diante dele agora. Elizar. Elizar morreu com honra, cumprindo um juramento em que acreditava, disse Vairil, sem deixar Calen terminar a frase, um juramento em que todos nós ainda acreditamos. Estamos com você, Calen, agora mais do que nunca. Todos concordaram com a cabeça. Calen sentiu um rugido de orgulho vindo de Valeres no fundo da mente. O dragão branco se aproximou de Calen, esticando o pescoço no ar. Obrigado, disse Calen. Ele estendeu o braço para Vairil, que por sua vez estendeu o seu. Do GRYR Aedria Tilmia Elvin. Você honra meu coração. Os ensinamentos de Teren não seriam desperdiçados. Vairil sorriu ao ouvir Calen usar a língua antiga, assim como os outros elfos. Do GRYR Aedria Tilmia Elvin, responderam em uníssono. Dan se inclinou para Calen. Quando você aprendeu a falar elfo? Sussurrou. Calen sorriu, contendo o riso. É a língua velha. Explico depois. Ele se virou para o grupo. É melhor continuarmos andando, senão vamos nos atrasar. O arco que levava ao pátio era ladeado por 2 anões em armaduras de placas completas, com mantos carmesim sobre os ombros. Calen se perguntou como Daimon se sentia em relação à permanência dos anões na cidade, mas não havia tocado no assunto. O homem já tinha bastante com que se preocupar. Draleide. O anão do lado direito do arco inclinou a cabeça levemente. Sua barba estava fortemente emaranhada com anéis de ouro e prata. Calen retribuiu o gesto ao passar sob o arco. O próprio ar pareceu tremer enquanto os aplausos da multidão ecoavam pelo pátio. As pessoas estavam amontoadas como folhas de grama em um campo. Calen não achava que já tivesse visto tantas almas reunidas em um só lugar. Na verdade, sabia que não. Ele olhou para a multidão, espantado. Teren lhe deu um leve empurrão, conduzindo-o até a plataforma elevada à frente da multidão. Calen cumprimentou Daimon quando ele subiu à plataforma. Valeris saltou ao seu lado sob aplausos entusiasmados da multidão reunida. Daimon fora ao quarto de Calen e perguntara se ele o coroaria no lugar do pai. Seria uma honra, dissera ele, ser coroado rei por uma Draleide. Tanto Teren quanto Aeson disseram a Calen, em termos inequívocos, que ele absolutamente não podia. Isso por si só poderia tê-lo incentivado a fazê-lo, só para não dançar conforme a música deles, mas eles estavam certos. Ser visto pensando que tinha o poder de coroar reis era uma mensagem perigosa a se enviar. Mas ele dissera a Daimon que estaria ao seu lado para demonstrar seu apoio. Teren e Aeson também argumentaram contra isso, mas ele estava decidido. Ele devia isso a Arthur. Lord Yvon Arnel estava à direita de Daimon. O novo conselheiro-chefe do futuro rei tinha uma expressão sombria no rosto e exibia vários cortes e hematomas recentes. Yvon viera visitar Calen enquanto se recuperava. Não dissera nada, apenas ficará sentado em silêncio. Não sabia que Calen estava acordado. Parecerá estranho a Calen que ele o visitasse sem falar, mas ele era um bom amigo de Arthur, e o luto afetava as pessoas de maneiras diferentes. Nessa ocasião, o homem lhe deu um aceno decidido antes de voltar sua atenção para o futuro rei. Os reis e rainhas da Fortaleza dos Anões também estavam na plataforma, em sinal de unidade. A armadura de placas de Kira foi substituída por sua couraça de couro acolchoada e saias de seda, em um carmesim profundo com detalhes dourados. A coroa dourada aninhava-se sobre seus cabelos de fogo estelar. Ela parecia tão bela quanto qualquer mulher que ele já vira, com a sede de sangue desaparecendo de seus olhos. Calen achou que ela lhe deu um sorriso rápido, embora rápido demais para ter certeza. Obrigado, disse Daimon enquanto Calen se acomodava ao lado do futuro rei. Havia perda em seus olhos. Uma perda que Calen compreendia. É uma honra, majestade. A coroação não durou muito. Assim que Daimon foi coroado, ele passou alguns momentos acenando para seu povo, que cantava e aplaudia, voraz pela visão de seu novo rei. Calen e Valeris simplesmente permaneceram ao seu lado.
Kalen não pôde deixar de pensar que a imagem pareceria poderosa. O rei recém-coroado, lado a lado com o rei e as rainhas da cidade franca dos anões, e uma Draleide. Seria como uma das histórias de Térien. Daimon ergueu a mão, acalmando a multidão. Kalen ficou surpreso ao ver como, com uma reunião de tantos, aquele silêncio podia ser alcançado. Mas era silêncio. Ele poderia ter ouvido um alfinete cair enquanto o povo de Belduar aguardava as primeiras palavras de seu novo rei. Meu pai era um homem bom e justo. Ele era um verdadeiro rei. Ele era o rei que eu aspiro ser. Sentirei falta dele e lamentarei sua perda junto com você todos os dias. Mas não deixarei que isso me destrua. Aplausos irromperam da multidão. Kalen podia ver um mago atrás do rei, puxando fios de ar e espírito para as palavras do rei, canalizando-os por todo o pátio, acima do barulho da multidão. Nós somos o povo de Belduar. Defendemos esta cidade há milhares de anos. De tiranos, de exércitos e do fogo de dragão. Não nos curvamos, e não nos curvaremos. E não estamos sozinhos. Quando precisamos, nossos aliados vieram. Os anões, sempre nossos fiéis irmãos e irmãs, vieram em nosso auxílio. E não devemos esquecer que o fogo de dragão não pertence mais ao Império. Os Draleide retornaram. Eles estão de volta. Eles estão conosco. Esta é a nossa hora. Cantos de Lono Live de Kainu e Lono Live Kainu Daimon ainda ecoavam pelo ar enquanto eles desciam da plataforma. As comemorações se estenderiam por dias, sem dúvida. Seria um alívio bem-vindo ao luto. A morte de Arthur lançara uma sombra sobre a cidade. Aezon, Térien e Azils, sem dúvida, dirigiram-se para desejar boa sorte ao rei recém-coroado. Mas, ao fazê-lo, a figura robusta do novo Lorde-Capitão da Guarda Real, Tarmon Ard, com seu manto púrpura esvoaçando atrás de si, abriu caminho entre eles. Ele parou diante do rei, com os nós dos dedos pressionados contra a testa. Daimon franziu a testa, inclinando a cabeça. O que foi, Tarmon? Meu rei, trago notícias urgentes. O bloqueio do Império foi suspenso. Daimon sorriu pela primeira vez desde a morte de Arthur, mas a testa do soldado franziu. Tarmon, o que foi? Eles se movem em direção à cidade, meu rei. A guarda do dragão está com eles. Riste correu em triunfo quando as tábuas à sua frente se partiram em duas. Ele girou seus fios de ar de volta, apagando as duas velas de cada lado antes de soltar a centelha. O irmão Garramon cumprirá a palavra. Começaram a treinar logo no dia seguinte a conversa, e a cada dia, Riste sentia-se mais forte. Agora, ele tinha mais foco e conseguia criar combinações mais delicadas. No primeiro dia, ele havia quebrado as tábuas de madeira até que não restassem mais que uma nuvem de lascas flutuantes, então desmaiou. Garramon esteve presente em cada minuto do treinamento de Riste. Outros também lhe deram aulas, mas eram principalmente de história, matemática e coisas do tipo. Em qualquer outro momento, ele teria adorado cada momento, mas tudo o que queria era aprender mais sobre magia. Queria entender mais. O irmão Garramon estava particularmente quieto naquela manhã, enquanto se encontravam em um dos muitos pátios abertos do castelo. Um grande carvalho pairava sobre eles, mantendo o sol da manhã à distância. O irmão Garramon encostou as costas na parede de pedra de uma das torres do castelo. Sua mente parecia estar em um lugar completamente diferente. Irmão. O mago inclinou a cabeça em direção a Riste, erguendo uma sobrancelha. Você recebeu alguma resposta de alguma das mensagens? Já faz semanas. A irritação passou pelo rosto do homem, mas desapareceu tão repentinamente quanto surgira. Não, criança. Ainda não, nem de Giza, nem de Camilin, nem de Midaven, nem das aldeias. Até recebemos uma mensagem para Belduar, secretamente, mas não recebemos resposta. Tenha paciência. Leva tempo viajar essas grandes distâncias. Tenho certeza de que seus amigos receberam sua carta e estão agora mesmo escrevendo uma em resposta. Ela inclinou a caneca o mais rápido que pode, engolindo a cerveja de um único gulo. Ela jamais entenderia como Het gostava daquela bebida horrível. Deixava um gosto tão acre em sua língua. Vários homens nas mesas ao redor dela e de Shireia a encaravam abertamente, mas isso se devia menos à maneira como ela virava a cerveja e mais ao enorme pinheiro-lobo cinzento encolhido em seus calcanhares, rosnando profundamente para qualquer um que chegasse muito perto. A estalajadeira hesitou com os três quando chegaram à porta. A mulher roliça e de cabelos acinzentados tentará varrê-los fisicamente com a ponta de uma escova. Um rosnado de Fainira fez abandonar a ideia rapidamente,
e um pouco da moeda que ela havia tirado dos soldados ajudou a amolecê-la ainda mais. Isso não significava que a mulher não os olhasse de soslaio sempre que passava pela mesa. Shireya estava uma bagunça desajeitada depois que Fainir chegou naquele dia. Os dois estavam. Ela e o marido estavam a caminho de Giza pelo mesmo motivo que Het e ela, começar uma nova vida no norte. Nenhum deles jamais viveria essa vida. Ela engasgou um pouco com o pensamento. Ela ainda soluçava até dormir todas as noites. Eles estavam há 4 noites no Vanderinville. Ela foi ao porto no segundo dia para encontrar o homem, Jack Nares, que o tio de Het mencionara na carta. Era um homem de pele curtida e aparência de doninha, mas parecia razoável. Ele hesitou em entregar as passagens no início, mas se mostrou mais tranquilo depois de um pouco de conversa, quando ela explicou que Het estava ocupado, então ele a mandara buscar as passagens. Os homens sempre pareciam mais receptivos às mulheres se tivessem sido enviados por outro homem. Ela estava bem até voltar para o quarto da pousada, onde começou a chorar novamente assim que viu os bilhetes. Aqueles pedaços de cartão amarelados seriam o início de uma nova vida juntos. Ela não tinha muita certeza do motivo de ter ido comprar os ingressos. A coisa mais inteligente a fazer seria voltar para casa. Correr para casa o mais rápido possível, direto para os braços da mãe. Mas havia algo dentro dela que queria continuar. Algo que a fazia querer chegar a Berona, terminar o que haviam começado juntas, e conhecer Taner. Ela devia isso ao homem. Contar a ele o que acontecerá com Het. Aqueles dois lados dela travavam uma guerra dia e noite. Ela chamou a atenção da estalajadeira com um aceno de mão, pedindo-lhe outra cerveja. Ela as desprezava, mas se Het gostava delas, então ela aprenderia a gostar também. Ela o enterrou. Ela e Shireya haviam enterrado os dois, junto com o mercador. Encontraram uma pá na carroça do mercador. Marcaram os túmulos com pedras empilhadas. Mas mesmo que ela estivesse com os olhos vendados e girasse até vomitar, sabia que conseguiria encontrar o caminho de volta àquele lugar, com ou sem as pedras. Foi preciso toda a sua força de vontade para ir embora. Ela agradeceu à estalajadeira, jogou-lhe alguns marcos de cobre da bolsa e tomou um gole generoso do líquido vil. Aquele gosto amargo ficou preso no fundo da garganta como um hóspede indesejado. Ela olhou para Shireya, do outro lado da mesa. A jovem de cabelos dourados era uma beldade. Não do tipo que se considerava beldade e andava por aí com o queixo raspando as nuvens, mas uma beldade genuína. Havia uma chance de que os bêbados desordeiros ao redor estivessem olhando para sua pele de garrafa de leite tanto quanto para Fainir. Vamos, disse ela. Ela despejou a segunda metade da cerveja goela abaixo e se levantou da mesa. A outra mulher olhou para ela com as sobrancelhas arqueadas. Ela passará a maior parte da tarde manuseando a corrente de prata que tirara do pescoço do parceiro. John. O nome dele era John. Ela não tirara nada de Het. Nada além de memórias e imagens, para sempre gravadas em sua mente. Onde? Shireya perguntou, sua voz mansa mal se elevando acima de um sussurro. Ela levou um momento para absorver sua própria decisão. Norte. Vamos navegar para Antiquar. Depois, seguimos para Berona. Shireya demorou um pouco para ser convencida. No início, ela só falava em voltar para casa, uma pequena vila ao sul de Midaven, chamada Folinwood. Ela disse a ela que não havia mais nada para ela no norte, que seu pai a esperaria em casa, que ela não conseguiria sobreviver sozinha e uma série de outras desculpas. Para ser justa, cada uma delas eram desculpas que também passavam pela cabeça de ela. No entanto, ela as havia deixado de lado. Conversaram por quase 1 hora, castigando-se com mais cerveja. Aparentemente, John também gostava de cerveja, ou pelo menos foi o que Shireya disse. Por volta da meia hora, a mulher começou a cambalear. Ir para o norte, honrar a última decisão que tomamos juntos, disse ela, com a voz firme e um pouco arrastada pela cerveja. Não estaremos sozinhas. Teremos uma outra, e teremos Fainir. Ela ergueu o copo, assim como Shireya. Elas brindaram antes de esvaziar o conteúdo. Isso atraiu ainda mais olhares de soslaio do que já vinham recebendo. Não que as duas mulheres se importassem. Não que isso significasse alguma coisa para elas. Fainir os acompanhava enquanto caminhavam pelas ruas de Giza, com tudo que conseguiam carregar enfiado nas mochilas. Fizeram o possível para não tropeçar ou cair. O álcool lhes dera uma coragem líquida, mas também amolecera seus sentidos e fazia seus joelhos tremerem. Nem chance, zoou o homem, com seu casaco azul solto em volta dos tornozelos.
Ele olhou feio para as duas jovens bêbadas e para o pinheiro lobo cinzento que poderia ter se disfarçado de pônei com dentes incrivelmente afiados. Ele se recusará terminantemente a permitir que Fainir entrasse no navio, mesmo quando ela declarara ter duas passagens, uma para ela e outra para Fainir. Senhorita, não posso, em hipótese alguma, permitir que aquele cão raivoso entre em nosso navio. Não é possível. Os guardas em Antiquar nem o permitiriam entrar nas docas. Agora, por favor, sigam em frente. Ela tinha certeza de que Fainir havia entendido exatamente o que o homem dissera. Os pelos de suas costas estavam eriçados, e um rosnado profundo emanava de sua garganta. Até o homem, que parecia tão formal em seu pesado manto azul com cegonhas brancas entrelaçadas nos punhos, deu alguns passos para trás. Gotas de suor umedeciam sua testa. Ela ficou furiosa. Não sabia se era uma raiva genuína ou fruto da cerveja, mas estava prestes a chutar o homem num lugar dolorido e passar por ele. Então o estranho chegou. Qual é o problema aqui? Ele era um soldado, pelo porte físico, e a fina cicatriz que lhe descia sobre o olho não era a de um comerciante ou nobre. No entanto, ele usava um grosso casaco azul marinho, com toques amarelos nas bordas, sobre uma fina camisa creme. Seus ombros eram largos e largos. Ele era bonito de certa forma, mesmo com a metade inferior do rosto escondida pela barba. O marinheiro tentou se explicar até que o homem tirou um pedaço de pergaminho do bolso interno do casaco. O marinheiro se enrijeceu ao ler o que quer que estivesse escrito no pergaminho. Suas costas se endireitaram enquanto ele apertava a testa com os nós dos dedos. Por favor, senhor. Pode prosseguir. O homem deu um sorriso divertido antes de assumir um tom sério. Estas duas senhoras estão comigo, assim como o lobo delas. Os olhos de elas se arregalaram. O marinheiro pareceu querer protestar, mas não o fez. Engoliu em seco antes de assentir em concordância. Franziu a testa enquanto tentava esconder o olhar furioso que lançava a ela. Você vem? Perguntou o estranho secamente, já cruzando a prancha. As duas mulheres trocaram um breve olhar antes de juntarem as saias e passarem pelo guarda, subindo a prancha. Obrigada, disse ela quando chegaram ao convés do navio. O homem apenas assentiu em resposta. Talvez seja melhor você ir na minha cabine, caso alguém lhe cause algum problema com a sua companheira. O homem acenou com a cabeça em direção a Fainir. A decisão é sua. Estou na cabine com a porta vermelha na parte de trás da nave. Número 3. É só bater. Com isso, o homem caminhou em direção ao outro extremo do navio. Parou apenas por um instante para tirar uma moeda do bolso, jogá-la para o alto e colocá-la de volta no lugar após verificar o resultado do lançamento. Parecia um homem estranho, mas ela ficou grata por ele ter aparecido naquele momento. Ela estava indo para o norte. Indo para Berona. O fim do livro 1 de Os Amarrados e os Quebrados.